O ministro Mauro Vieira afirma que teve ótima reunião com o secretário de Estado americano Marco Rubio. O chanceler usou a expressão do momento: teve muita química e o resultado esperado por hora. Donald Trump e Lula devem se reunir em breve. O repórter André Anelli traz as últimas informações e o diálogo sobre o tarifaço. André, será que avançou ou não avançou? Bem-vindo, boa noite. Ainda não, viu, Thiago? Muito boa noite a você, boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que não houve nenhum tipo de deliberação específica na reunião com o chefe do Departamento de Estado americano, Marco Rubio. O encontro aconteceu a portas fechadas, durou cerca de 1 hora e 15 minutos e Vieira classificou a conversa como positiva, com cordialidade da parte do governo americano. No entanto, o ministro das Relações Exteriores informou que ficou determinado apenas que as equipes de assessoria do Brasil e dos Estados Unidos serão responsáveis por levantar as áreas de interesse mútuo de forma a criar uma pauta que será submetida à mesa de negociação direta entre os presidentes Lula e Trump. Esse encontro ainda não tem local e nem data agendados, mas foi estabelecido que vai ocorrer dentro do mês de novembro, ou seja, no mês que vem deve acontecer essa tão aguardada reunião entre Lula e Trump. O tema principal, como já foi divulgado até publicamente pelo governo, é a renegociação do tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos importados do Brasil. Existe a expectativa de que o governo americano seja convencido a voltar atrás dessa decisão, já que, primeiro, a balança comercial com o Brasil é positiva aos Estados Unidos e, segundo, é o fato de o tarifaço ter aumentado o custo de vida americano em produtos muito populares, como café e frutas, por exemplo. Além dessa questão, outros assuntos também devem ser debatidos na reunião entre Lula e Trump. A possível guerra dos Estados Unidos com a Venezuela, também o conflito no leste europeu entre Rússia e Ucrânia e a paz no Oriente Médio entre o grupo palestino Hamas e Israel. Mauro Vieira foi perguntado se todos esses temas devem ser debatidos entre Lula e Trump numa reunião na Malásia, que seria paralela ao encontro dos países do Sudeste Asiático, e ele se esquivou e disse que a definição da data e do local agora vai depender da agenda dos dois presidentes, mas deve acontecer sim em novembro, Thiago. As negociações continuam, as conversas continuam, mas hoje o primeiro encontro presencial entre representantes dos dois países. O André Anelli volta em instantes aqui ao Jornal Jovem Pan. Vou chamar já os nossos comentaristas, a Deise Ciocari entrando aqui nos estúdios e aqui no nosso telão o Túlio Nassa e a Dora Kramer. Vou começar por essa ordem, Túlio, com você. Boa noite, bem-vindo. Como o André destacou, não tivemos nada concreto ainda, mas só o fato dos dois estarem presentes já é um avanço, não é isso? Bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora. Boa noite, Deise. Boa noite, audiência da Jovem Pan também. Exatamente, Thiago. É preciso de muita calma e serenidade nessa hora. Veja, depois de uma reunião relâmpago e química de 30 segundos entre Trump e Lula na ONU, depois de uma ligação de 1 hora entre Trump e Lula, vem essa tal reunião diplomática que serve para planejar uma próxima reunião. Quais temas seriam tratados numa próxima reunião. Então é preciso de muita calma e serenidade. Eu vou lembrar aqui de Ariano Suassuna, que dizia que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato e bom mesmo é ser um realista esperançoso. E é exatamente, porque de um lado, aquele otimismo tolo de que as questões políticas não estariam na mala de negociação pelos Estados Unidos, parece que caiu por terra. Veja, ontem Eduardo Bolsonaro foi chamado ali pelo governo norte-americano e fez uma prévia. Evidentemente, devem ali ter combinado o jogo da reunião de hoje. E de outro lado, já há fontes, inclusive hoje à tarde a Jovem Pan anunciou, fontes ligadas à Casa Branca, que dizem que o assunto perseguição judicial, regulação das redes, foi sim uma exigência do secretário Marco Rubio. E de outro lado, então, aquele pessimismo também que nós tínhamos de que não haveria um canal de negociação, parece que o canal foi aberto. Então, bom mesmo é ser um realista esperançoso. E nesse realismo esperançoso, é preciso sim negociar tudo dentro dos limites do nosso devido processo legal e da nossa autonomia judicial.
Questões como terras raras interessam muito aos Estados Unidos. É algo que a gente pode ter efetividade nessa negociação. Sobre a questão judicial, não dá para interferir no judiciário, mas dá para, por exemplo, falar sobre PL da dosimetria ou anistia e dá também para não avançar com esse projeto da regulação das redes. Sobre a guerra na Rússia, deixar de comprar óleo diesel. Sobre questões geopolíticas, desalinhar essa bravata, essa cruzada dos BRICS contra o dólar. Então, por essas e por outras, Thiago, nós temos bons elementos, mas eu não sei se dá para ser otimista, porque não sabemos até que ponto o governo brasileiro vai deixar os interesses políticos de lado e vai ao encontro dos verdadeiros interesses nacionais. Ô Dora, é uma porta aberta, mas o martelo vai ser batido só pelos dois presidentes no encontro agora em novembro, se efetivamente esse encontro sair do papel. Boa noite, Dora. Boa noite, Thiago, boa noite, Túlio, boa noite, Deise, boa noite a todos. Olha só, a gente já comentava isso ontem, né? Que do Itamaraty, da diplomacia, a gente não poderia esperar que houvesse revelações, né? Primeiro que a gente não sabe se há. Nessa conversa de 15 minutos entre os dois, o Rubio e o Mauro Vieira, a gente não se sabe o que houve, a não ser pelos dois. Os assessores, embaixadora do Brasil, eles entraram depois, no restante da reunião. E a manifestação pública, quando o embaixador Mauro Vieira veio dizer o que aconteceu, ele falou durante menos de 4 minutos, porque eu contei. Mas ele disse coisas interessantes do ponto de vista da leitura da linguagem diplomática, né? Evidentemente, ele disse que haverá novos encontros, não entre... Ele confirmou que o objetivo final é o encontro entre Trump e Lula, mas disse que haverá novos encontros preparatórios. Então, as coisas vão se encaminhando, elas devem ir num crescendo. E me chamou a atenção quando ele falou sobre os assuntos, ele disse, olha, foram abordados aspectos práticos. Aspectos práticos quer dizer economia, quer dizer questões objetivas. E não haveria porquê, num encontro desse, entre os dois representantes de Estado, os dois chanceleres, porque o Marco Rubio é equivalente ao nosso chanceler, haver mais do que isso, né? Evidentemente que o chanceler Mauro Vieira não poderia chegar ali e contar tudo que eles falaram. Essas conversas são estratégicas. É bom que a gente lembre que há um outro lado criando problemas, criando interdições. Então, sempre vão divulgar as versões mais pessimistas, mais malucas, mais... Teve um vídeo do Eduardo Bolsonaro em frente ao Departamento do Estado. Ora, meu Deus do céu, a Casa Branca, o Departamento de Estado é uma coisa enorme. O que a gente tem de objetivo é que estava chanceler com chanceler. Então, eu acho que esses foram os pontos. O objetivo... sim, e o processo negociador, o chanceler falou em processo negociador, foi exatamente essa expressão que ele usou. Então, o que nós temos é um primeiro encontro distensionado, porque eles se encontraram lá logo depois do anúncio do tarifaço, quando a situação estava super tensa, e não foi um bom encontro. E esse agora foi o primeiro de uma fase que nós não sabemos aonde ela vai dar, mas se o presidente Trump escala o Marco Rubio, o secretário de Estado, para falar e dar encaminhamento a um processo negociador com o chanceler brasileiro, isso quer dizer que as coisas podem, sim, andar. Trump pode mudar de ideia? Sempre pode, mas a gente vê que este processo não é uma coisa de arroubo, é uma coisa que está sendo encaminhada com vagar. Acho que não temos que ter ilusões que nessa pauta vai ter guerra da Ucrânia, guerra da Rússia, Oriente Médio, porque evidentemente o Brasil não tem o peso geopolítico para entrar nesse tipo de discussão, mas tem muita coisa que a gente pode discutir e avançar. O Deise, a Dora fala sobre a economia. Ao que tudo indica, no cardápio a política não entrou, mas também não temos como saber, porque o secretário, o ministro fala uma coisa, o secretário não deu qualquer outro detalhe em relação a esse encontro. Pois é, Thiago, mas a Dora tocou num ponto que eu acho que é interessante aqui, porque ela falou que o Brasil não tem esse peso político todo, esse peso para entrar
e falar, e eu concordo, sobre uma guerra na Ucrânia, mas o Brasil tem um peso muito importante em relação ao meio ambiente. E a gente sabe, as poucas informações que a gente tem em relação a essa reunião, a gente sabe que representantes do Ministério do Meio Ambiente estavam ali, estavam na volta. Isso pode indicar também que o Brasil quer entrar nessa negociação. E a gente sabe que em negociação de meio ambiente, a gente sim tem um peso, né, com a Amazônia, com a COP30. Então, do pouco que a gente pode tirar, e para não repetir os meus colegas aqui, eu acredito que a pauta ambiental, ela também deve entrar nessa discussão, se é que já não entrou. Pois é, deixa eu continuar nessa nossa rodada aqui. Claro que ainda é tudo muito inicial, não sabemos nem mesmo quando será esse encontro. Agora, Túlio, de qualquer forma, é um encaminhamento e uma sinalização para o encontro entre os dois presidentes. Então, pelo menos nisso, a diplomacia brasileira pode se escorar, mas que o trabalho diplomático não parou por aí, isso a gente tem razão, a gente tem certeza que não parou, né? Pois é, Tiago. Na verdade, a negociação ela está começando agora, né? Nós sequer temos ainda a definição, o elenco das pautas que serão efetivamente colocadas à mesa. Mas nós não podemos ser ingênuos nem de um lado nem de outro. O Brasil tem que estar preparado para qualquer tipo de discussão. E veja, há muitos indícios aí que levam a crer que a questão não é tão simples, que os Estados Unidos pode não querer apenas ficar nessa questão da balança comercial superavitária Brasil e Estados Unidos. Já houve secretários, outros, do governo norte-americano que falaram, por exemplo, que o Brasil deveria parar de comprar óleo diesel da Rússia. Já houve quem falasse também que o Brasil deveria se desalinhar em relação aos BRICS. Então não dá para entrar numa negociação dessa sem estar preparado também para as questões políticas. É evidente que para o Brasil seria muito mais confortável ficar só no campo da economia. Mas se nós tivermos que tratar de tudo, que tratemos de tudo com vistas ao interesse nacional e não ao interesse político-eleitoral e de forma serena e equilibrada. Não há outra alternativa. Agora, também penso, acho que um pouco diferente da Dora e da Deise, em relação ao peso do Brasil. Eu acredito que para Donald Trump, o Brasil é um aliado estratégico, é a maior economia da América Latina e a 10ª maior economia do mundo. Acredito eu que Donald Trump está jogando duro, pesado contra o Brasil, porque está cobiçando, sim, um realinhamento político-ideológico com o Brasil nesse cenário de guerra geoeconômica e geopolítica no mundo, Tiago.